Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo do canal Só Números e essa aqui é uma aula rápida sobre resolução de exercícios com teste de hipótese, tá? Eu vou resolver 3 exemplos para vocês, cada um em um vídeo. Então nesse primeiro vídeo eu vou resolver o exemplo A, no segundo o exemplo B e no terceiro o exemplo C, perfeito? Deixa eu ler para você então qual é o exemplo, ó. Considere o seguinte teste de hipóteses. Aí nós temos que a hipótese nula H0 é dada por μ, ou seja, a média populacional, igual a 22. A hipótese alternativa é dada por μ diferente de 22. Então quer dizer que a média populacional não é 22. Para fazer a análise dessas duas hipóteses, eu peguei uma amostra N de 75, um desvio padrão conhecido de 10 e um alfa, um nível de significância de 0,01, tá? Aí, na primeira amostra que eu peguei de 75, eu consegui aqui no item A que a média da amostra deu 23. E aí eu quero fazer o teste dessa hipótese aqui, beleza? Então vamos lá fazer esse teste? Pessoal, nessa aula nós vamos resolver o item A, tá? Então, o item A, ele diz assim, ó, que a minha média é 23 para uma amostra N igual a 75. Como eu estou trabalhando com a hipótese nula dada por μ igual a 22 e a hipótese alternativa dada por μ diferente de 22, olhando esse símbolo eu já tenho que saber que isso aqui é um teste de hipótese bicaudal. Então eu vou fazer aqui ó, o meu gráfico de distribuição normal padrão. Vou fazer de preto para ficar mais organizado aqui, ficar mais visível, tá? Então, vou fazer aqui. Beleza. Deixa eu fazer a curva normal aqui. Não ficou lindo, mas serve. O que nós sabemos então é aqui. Aqui no meio, deixa eu deixar esse canetão aqui, nós temos a nossa média. E a média é 0. Sabemos também, por ser um teste bicaudal, que eu vou ter que fazer aqui e aqui as minhas áreas de rejeição, né? Então, se cair nessa região que eu estou pintando aqui, eu tenho que rejeitar H0. Se cair nesse outro lado que eu também estou pintando, eu também rejeito H0. Então, o que nós temos é o seguinte, ó. Vou deixar bonitinho aqui assim. Se cair nessa região azul, o que é que você vai fazer? Rejeitar H0, certo? Então vou escrever aqui, rejeitar H0, certo? Se cair aqui, ó, vou até ficar bonitinho aqui, ó. Se cair nessa região, não rejeita H0, beleza, pessoal? Então nós temos que ver isso. Tá, antes de fazer conta, antes de fazer qualquer tipo de conta, eu vou aqui para o meu alfa, ó. Eu tenho alfa dado por 0,01, beleza? A alfa é 0,01. Deixa eu tirar a régua daqui. Então, como o alfa é 0,01 e eu vou dividir em duas partes, em duas caudas, então eu tenho que dividir esse alfa. Então, eu vou dividir aqui, ó, alfa 0,01. Eu vou ter que dividir o meu alfa por 2. Então, aqui vai dar 0,05. Opa! Tá faltando um zero aqui, né? Se der dúvida é só pegar a calculadora aí, 0,05. Beleza. Gente, se eu for escrever isso aqui em porcentagem, isso aqui em porcentagem ficaria duas casas, 0,5%. Tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que essa região aqui, ó, ela é 0,5% de todo o gráfico e essa outra região também é 0,5% de todo o gráfico, beleza? Então eu tenho duas regiões de 0,5.
Tá, o que eu quero descobrir agora, pessoal, ó, usando o próprio alfa sem fazer nenhuma conta, tá? Eu quero descobrir qual é o z, ó. Esse eixo aqui é o meu eixo z na curva normal padrão. Então, vou colocar um zzinho aqui. Eu quero descobrir qual o valor de z aqui, qual o valor de z aqui, que limitam, né, a área de não rejeição e a área de rejeição. Para eu descobrir isso aqui, eu posso fazer dois testes, ó. Como isso aqui é 0,5%, ó, se eu quiser descobrir esse valor, o que eu tenho que fazer é lembrar que a minha tabela de distribuição normal padrão trabalha dessa linha para trás. Então eu tenho que fazer assim, ó, o gráfico todo é 100%, correto? E aí eu vou tirar 0,5%. Isso aí vai restar então 99,5%, que pode ser escrito como 0,995. Agora eu vou pegar aqui, ó, o meu livro, tá? Pessoal, eu vou deixar um link aí para você baixar essa tabelinha aqui, tá? Que eu estou usando. Então, nem vou mostrar aqui, porque esse aqui é um exercício rápido, essa tabelinha você já sabe usar. Então, eu tenho que achar o 0,995. 0,995. Deixa eu achar o danadinho aqui. Pessoal, eu achei dois que pode ser. Eu achei o 0,9949 e o 0,9951. Eu vou fazer a arredondamento para baixo. 0,9949. Quando eu compor o z, vai dar 2,57. 2,57. Então, eu acabei de descobrir o seguinte, ó, que aqui, o número que limita aqui é 2,57. E como o meu gráfico de distribuição normal padrão é simétrico, se aqui do zero veio para o 2,57 positivo, aqui do zero vem para o menos 2,57. Menos 2,57. Beleza. Pessoal, observe que até agora eu não fiz nenhum tipo de cálculo com os dados que eu tirei. Apenas usei o meu alfa de 0,01 para marcar as regiões de aceitação aqui e usei a hipótese para saber se era bicaudal ou não. Feito tudo isso, agora eu vou até mudar a cor da caneta. Agora eu vou fazer conta. Para fazer conta é o seguinte, ó, para usar os dados que eu tenho, eu vou descobrir agora, o meu z. O z, ele depende da média da amostra menos da média informada populacional, é dividido pelo desvio padrão conhecido, que ainda é dividido pela raiz de n. Essa é a fórmula que eu vou usar. Nesse caso vai ficar assim, ó, z é igual. Quem é a média da amostra? 23, que eu estou fazendo a letra A. 23 menos. Quem é a média, a mi aqui, ó, mi é 22. 22 dividido pelo, quem é o desvio padrão? 10, ainda dividido pela raiz de n, e o n é 75. Agora, pessoal, eu vou pegar a minha calculadora e vou fazer essa conta aqui, tá? Então, eu vou segurar aqui, ó, eu vou fazer direto. Abre parênteses, 23 menos 22, fecha parênteses. Divide, abre parênteses. 10 dividido ainda pela raiz de 75, fecha parênteses, igual. O z que eu encontrei é 0,866. Então, eu vou colocar aqui o meu z é igual a 0,866. Então, eu vou aproximar ele para 0,87. Esse aqui vai ser o z que eu vou usar. Pronto. Depois do gráfico de distribuição padrão todo feito aqui com os dados do alfa e do teste de hipótese, eu peguei os dados da minha amostra, fiz a minha conta e depois de padronizar eu descobri que o meu z vale 0,87. Veja que se eu for marcar o z que vale 0,87, ele vai ficar um pouquinho para frente do zero. O z ficaria aqui, ó. Aqui seria 0,87. E esse número caiu na área de não rejeição, ou seja, eu não posso rejeitar H0. Então, já vou escrever aqui, ó. Não rejeito H0. Beleza? Só que, pessoal, eu gostaria de fazer o seguinte. Aqui
eu não rejeitei H0 usando o meu Z crítico, isso aqui chamado de Z crítico. Eu gostaria de fazer para vocês também como é que ficaria se eu usasse o valor P. Porque às vezes no computador você usa o valor P para descobrir isso aqui. Então eu quero usar o valor P. Como é que a gente faz? Ó, vou escrever aqui de preto. Valor P tem que ser menor que alfa. Se você descobrir o valor P e esse valor P for menor que alfa, que é 0,01, então você conclui que não pode, ou se o valor P for menor que alfa, você rejeita H0. Eu estava falando errado. Então nós vamos rejeitar H0 se o valor P for menor que 0,01. Beleza? 0,01. Então eu vou atrás desse valor P. Como é que eu vou fazer para encontrar o valor P? Dá uma olhada aqui, ó. Qual foi o valor Z que eu encontrei? O que eu encontrei de Z, tá aqui, foi 0,87. É esse Z que eu vou encontrar lá na minha tabela de distribuição normal, ó. Vou pegar a tabela de distribuição normal, tá caindo tudo aqui. Vou procurar o meu Z. O Z é 0,87. Então, se eu pegar aqui 0,87, eu vou descobrir que a probabilidade vai dar 80,78. 80,78. Deixa eu ver se cabe aqui ainda. Se eu escrever aqui, cabe, ó. A probabilidade do Z ser menor ou igual a 0,87 é igual a 0,8078. Só que daí você tem que tomar muito cuidado. Porque esse Z, vou fazer de vermelho, ó. Esse Z tá me dizendo que a probabilidade dele para trás, ó, dele para trás é isso aqui, 0,8078. Mas não é isso que eu quero, porque eu quero a cauda superior aqui, a cauda da frente. Então eu vou ter que fazer aquela continha, 1 menos 0,8078, correto? Vamos ver quanto dá isso. Deixa eu pegar minha calculadora, aí vai ficar aqui, 1 menos 0,8078, igual, deu 0,1922. 0,1922. Só que, gente, esse aqui ainda não é o valor P. Vou até fazer de verde agora. Como você descobriu essa probabilidade? Olha o que você descobriu. A probabilidade é 19,22. 19,22 é dessa linha para frente, dessa linha para frente. Só que nós temos a cauda superior e temos a cauda inferior. Então, num teste de hipótese bicaudal, você tem que multiplicar isso aqui por 2. Então, seria 2 vezes 0,1922, tá? Isso aqui. E por último, então, galerinha, agora nós vamos fazer e colocar lá, ó. Aqui deu 2 vezes 0,1922, que é igual a 0,3844. Ou seja, qual é o valor P? 0,3844. Pergunta, turminha. 0,3844 é menor que 0,01? Não, claro que não. Como essa afirmação aqui é falsa, nós não rejeitamos H0. Só rejeita H0 quando o valor P é menor que alfa. Aí você rejeita. Como o valor P aqui não é menor que alfa, isso aqui é falso, então nós não rejeitamos. Veja que tanto em um teste como em outro, nós descobrimos a mesma coisa. Beleza? Pessoal, finalizamos então esse exemplo. Posso até marcar aqui, ó, o item A já foi feito. Agora eu vou fazer um vídeo para calcular o item B. Vou fazer da mesma maneira. Vou descobrir se eu rejeito a hipótese nula ou a hipótese alternativa
de acordo com o valor crítico e também de acordo com o p-valor, beleza? Então, vamos para o próximo vídeo.